A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder dirigir aos irmãos e podermos aqui falar um pouquinho da grandeza de Deus. Nessa oportunidade, eu quero trazer uma palavra de reflexão para os irmãos, baseado em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Essa carta que Paulo escreveu, né? Eu quero falar sobre 3 classes de pessoas no nosso meio que dependem da nossa ajuda, da nossa vida, precisa de uma atenção especial. Mas antes, irmão, de eu entrar nessa palavra, eu quero fazer uma oração. Pai querido, nesse momento maravilhoso dessa palavra, que esta palavra, Senhor, possa ir ao encontro dos irmãos e das irmãs. Meu Deus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, todos aqueles que estão inscritos nesse canal, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Meu Pai, no nome de Jesus. E aqueles que não são inscritos, Pai, mas que estarão vendo, Pai, esta palavra. Que o Senhor possa iluminar o caminho deles, fortalecer, Pai, na fé e na esperança, para o grande dia, Senhor, o dia em que o Senhor voltará para arrebatar a tua igreja. Pai Santo, seja com cada um de nós e nos fortalecendo em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Amém, Jesus. Irmãos, antes de eu entrar na mensagem, gostaria de pedir para os irmãos compartilhar esse vídeo com os amigos, com a igreja, onde o irmão congrega, com todas as pessoas, porque esta palavra que eu vou trazer para os irmãos é de suma importância para todos aqueles que confessam o nome de Jesus. Então, irmãos, é muito importante você compartilhar, ouvir essa mensagem até o fim, tá bom? E compartilhar ela. E depois, irmãos, deixa aí os comentários, o que os irmãos viram aí, né? Que os irmãos podem absorver para aprendizado, tá bom? Porque eu quero que os irmãos entendam que todas as mensagens que eu tento colocar é para que fortaleça a fé dos irmãos, da igreja, tá? Porque o nosso alvo, irmãos, é Jesus Cristo, é o Senhor. Mas os irmãos sabem que o comentário nos fortalece, nos anima também nós, né? Faz com que eu e a irmã Leila, minha esposa, seguimos em frente, né? Orando a Deus, pedindo a Deus palavras, mensagens e orações para que a gente possa estar postando para os irmãos, para o crescimento espiritual dos irmãos, de toda a igreja, enfim, para a Igreja Universal. Então que os irmãos estejam ouvindo até o fim esse vídeo e compartilhando em nome de Jesus. Irmãos, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para todos nós, irmãos, amém? Porque Deus falou comigo profundamente, tá? E eu quero que os irmãos ouçam bem essa palavra, tá bom? Que está escrito aos Tessalonicenses, Paulo escrevendo seu capítulo 5 e versículo 14. Vai dizer assim: rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o que tem pouco ânimo e sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos, né? E aí, irmãos, eu fiquei pensando dessas 3 classes de irmãos, né, que já existiam naquela época, né? Paulo, quando ele escreve aos Tessalônicos, Paulo ele traz uma palavra assim um pouco estimuladora, né? Dizendo assim: eu conheço a fé de vocês, eu enviei Timóteo, e Timóteo trouxe uma notícia e eu fiquei muito feliz, né, acerca da vossa fé. E aí Paulo ele fala assim: só que eu não quero que vocês fiquem tristes acerca daqueles que já partiram. Então havia um certo tipo de dúvida ali, a questão do arrebatamento. E aí no capítulo 5 nós vamos entender que Paulo ele também continua a questão do arrebatamento, e aí ele traz, né, esses conselhos finais, né, que eu fico pensando que talvez a igreja de Tessalônica
ela estava muito com esses questionamentos, questionosas acerca da questão da volta de Jesus, né? Porque se nós for parar para pensar, irmãos, faz 2000 anos que Jesus veio na terra e viveu e foi sacrificado na cruz, né? E ressuscitou. E a igreja está há 2000 anos esperando a volta de Jesus para buscar teu povo, né? Mas se Jesus não tivesse demorado tanto, irmãos, eu e você nunca existiríamos. Então nós temos que louvar a Deus, porque o Senhor não é tardio, né? O Senhor, irmãos, ele é longânimo. E essa longanimidade de Deus fez com que eu e você pudesse vir a existir. E temos o privilégio, irmãos, e o prazer de poder, irmãos, viver esta fé, esta mesma esperança que os pais da fé e viveram, que os apóstolos viveram, né? Essa fé em que nós aguardamos novos céus e novas terras. E nós não podemos entrar em desespero nessas questões. Eu acredito que essa igreja, ela estava preocupada, achando que Jesus estava demorando demais, porque elas viam os irmãos morrendo, né? E mais pessoas vindo para dentro da igreja, mas Jesus não voltava. Então Paulo dizia: não se preocupe com aqueles que dormiram em Cristo, porque aqueles que ficarem ressuscitarão juntos, no abrir e fechar de olho, então vocês vão ver tudo isso. Então Paulo exorta a não se preocupar com isso, mas nos exorta a se confortarmos uns aos outros com essa palavra de esperança, de que Jesus ele vai voltar. Assim como o Pai o ressuscitou, nós também seremos ressuscitados, ou seja, aqueles que já dormem. Talvez Jesus volte hoje, talvez, irmãos, daqui mais 100 anos ou 1000 anos, não sei. Mas nós temos que continuar nessa esperança, irmãos, porque não há esperança para o mundo. Não há nenhuma esperança, porque todos vão morrer, irmãos. E se há uma esperança, irmãos, essa esperança se chama estar em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Paulo, após essa exortação acerca da volta de Jesus, Paulo, ele vê que havia uma lacuna nesse sentido dentro da igreja, nesse quesito dessas classes de pessoa. Quando Timóteo chega até ele e traz as notícias de Tessalônica, Paulo fica feliz. Mas Timóteo, quando traz as notícias, eu acredito que Timóteo deve ter relatado que havia ali essas questões. E nós, irmãos, como servos de Deus, até hoje identificamos no nosso meio pessoas dessa maneira, né? Qual é a primeira classe? E é aqui, irmãos, que eu quero contar com a ajuda dos irmãos, para que os irmãos entendam, louvado seja Deus, que o Espírito de Deus está falando conosco nessa tarde de domingo, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa tarde de sábado, aliás, hoje é sábado, né? E que Deus possa fortalecer os irmãos. A primeira classe, irmãos, são desordeiros. A primeira parte aí está dizendo assim, rogo-vos também, irmãos, que admoesteis o desordeiro. Ou seja, chega até eles, conversa com eles, fala com eles, mostra para eles que eles não podem manter essa vida. Irmãos, no nosso meio há pessoas desordeiras. E que tipo de que é isso? O que é ser desordeiro, irmãos? É o mesmo que baderneiros, né, que gostam de fazer contenda, bagunça mesmo, né, desavença e outras coisas dentro da igreja. Esses tipos de pessoas são chamados de desordeiro, que causa desordem. Irmãos, que arruma palavrinhas, cochichos daqui para ali, lançando pinguinhos em nosso meio, irmãos, e causando desordem, são desordeiros. E Paulo não está dizendo para nós excluir ele do nosso meio.
Paulo ele não está dizendo que nós temos que disciplinar essas pessoas e começar a dizer que elas não são crentes, que elas não são servos de Deus. Não, Paulo está nos exortando, irmãos, a admoestar elas, a conversar com elas, a mostrar para elas, louvado seja Deus, que elas precisam se consertar, irmãos, porque o céu está chegando, e se eles continuarem, irmãos, sendo desordeiros, não vão subir. Então a preocupação de Paulo, irmãos, é com esse tipo de irmão, entendeu? E que nós continuamos examinando dentro do nosso meio, nós vamos encontrar pessoas, irmãos, que não cessam, irmãos, de causar esse tipo de coisa no nosso meio. Os irmãos, eu não sei, talvez aí na igreja do irmão, às vezes não tem esse tipo de pessoas. O irmão olha para A e B, não tem, mas tem igreja, irmãos, que é cheia de pessoas a causar contenda entre os irmãos, a levantar conversinha, jogar o irmão contra o irmão, contra o pastor, contra o obreiro, contra os líderes do departamento, enfim, irmãos, essas pessoas causam desordem, entendeu? Causam baderna, e isso não é bom para a imagem da igreja, para nós que somos crentes, causa, irmãos, como diz, escândalo. E aí, irmãos, o apóstolo ele observa que lá existia esse grupo de pessoas, apesar de ser uma igreja de fé, uma igreja que mantinha só, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as tribulações, ainda existia pessoas no meio delas com esse comportamento. E nós, irmãos, temos visto em nosso meio pessoas com o mesmo comportamento. Não é diferente daquela época, irmão. Nós continuamos, nós somos igreja, e a igreja é composta de seres humanos. Então nós não podemos, irmãos, pegar essas pessoas, isolar elas, dizer, não querer conversar com elas, não ter amizade. Não, irmãos, pelo contrário, nós temos que ser amiga delas, exortar elas, convencer elas que elas precisam mudar de comportamento, porque o céu é logo ali, e Jesus vai voltar. Louvado seja Deus. Segunda classe, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração. A segunda classe, irmãos, está no mesmo versículo, é a classe das pessoas que têm pouco ânimo. Não está dizendo que elas é totalmente desanimada ou que elas são animadas. Tem pouco ânimo. O fato de estar na igreja não diz que é uma pessoa animada. Às vezes ela está ali sentada no banco, mas está desanimada. Não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, não vão na escola bíblica? Quantos não vão no culto de ensino? São desanimados. Chega em casa do trabalho, irmão, faz, eu estou tão desanimado. Irmão, é uma vida de desânimo. Então, irmão, tem pouco ânimo. São pessoas, irmãos, que a Bíblia vem dizer para nós consolar. Paulo diz assim, consoleis os de pouco ânimo. O que é que causa, irmãos, a falta de ânimo? É uma dificuldade em casa, no relacionamento, na empresa, as coisas não fluem. Uma vida de difícil, financeiramente dizendo, difícil mesmo. Então isso provoca um desânimo, e esse desânimo reflete também na vida espiritual, e a pessoa acaba, irmãos, não dando glória a Deus, acaba ficando no banco meio que desanimada, e acaba, irmãos, ela se tornando uma geladeira dentro da igreja. E nós, como igreja do Senhor, se naqueles dias existiam, quanto mais hoje, irmãos. Hoje, irmãos, se nós olharmos para dentro da igreja, nós vemos tantas pessoas com pouco ânimo, irmãos. Vão na igreja, significa que elas ainda têm ânimo para ir na igreja, mas chega na igreja, irmãos, não participa, irmãos, não adora, irmãos, fica meio, irmãos, pouco ânimo mesmo, sabe? Louvado seja Deus. Irmãos, está na hora de nós, como igreja, irmãos, buscar a consolar essas pessoas. Consolar de que maneira? Paulo está dizendo, consolar com a esperança.
E dizer, irmão, ânimo, porque o céu é logo ali. Jesus vai voltar, irmãos, e o nosso alvo é ir para o céu. Louvado seja Deus. Essa sua vida difícil, irmãos, creia, Jesus vai mudar. Irmãos, é a nossa fé é que faz acontecer as coisas na nossa vida. Louvado seja Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós andamos na contramão da sociedade. Aleluia, o mundo, irmãos, não tem compromisso com a igreja. Se nós, irmãos, temos alguma coisa, é porque nós acreditamos e temos fé. E a fé, irmãos, atinge o coração de Deus. E em contrapartida, Deus age na nossa vida. Mas as pessoas, louvado seja Deus, que está com pouco ânimo, até a fé delas fica afetada. Louvado seja Deus. Entra em depressão, se tranca em casa, irmãos. É hora de nós, irmãos, como igreja, abraçar essas pessoas, dar força para elas, dar conselho, abraçar elas, trazer para o seio da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é isso que Deus chama a igreja nessas últimas horas. Aleluia. Porque há muitas pessoas, irmão, precisando de um abraço, irmão, precisando de um conselho amigo, precisando, irmão, de ouvir uma palavra de ânimo. Aleluia. É nesta hora que Deus conta comigo e com você. Ah, papai querido, abençoa a tua igreja, fortalece ela, pai, traga ânimo, Jesus. Aleluia, irmãos, tenha fé. Deus quer te usar com essas pessoas. A terceira classe, irmãos, é na última parte desse versículo, que diz assim: sustenteis os fracos. Como está difícil, irmãos. Como está difícil nós ouvirmos essa palavra sustentar. A igreja é o sustentáculo de Cristo na terra. Irmãos, nós somos a coluna na terra. E a Bíblia está dizendo que para nós sustentar é dar o ombro, irmãos, é carregar, irmãos, é ajudar. Irmãos, é se colocar, é se posicionar ao lado dessas pessoas que estão fracas. Irmãos, essas pessoas que estão desanimadas, parando na beira do caminho, desistindo da salvação, irmãos, porque a luta veio. Irmão, neste momento de pandemia, em que o caos tem tomado conta da sociedade, louvado seja Deus. Pessoas, por causa da pandemia, têm se trancado em seus quartos, irmãos. Aleluia, não recebe ninguém em casa, porque está em pavor, em pânico. Perderam a razão, irmãos. Louvado seja Deus. Essas pessoas estão totalmente fragilizadas, irmãos, porque é um bombardeio de todos os lados, irmão. Irmãos, é um verdadeiro terrorismo, irmão. Bombardeando a nação, bombardeando os povos, bombardeando as famílias, as pessoas, irmãos. As pessoas perderam o ânimo, estão fracos, e é neste momento que Deus conta comigo e com você. Aleluia. Irmãos, através da nossa fé nós vamos dar o ombro, nós vamos vencer essa pandemia, nós vamos vencer, irmãos, as dificuldades, e nós vamos atravessar, irmãos, e nós vamos entrar 2021 forte, fortalecido em nome de Jesus. Aleluia. Então, irmãos, essa é a palavra. E sustenteis os fracos. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo continua, a última parte, e sejais paciente. Então o Senhor está dizendo que nós, como igreja, temos que ser paciente com essas três classes de pessoa. Irmãos, como você tem sido? Você tem tido paciência? Como é que você tem conversado com a pessoa que está em dificuldade? Você tem tido paciência com essas pessoas? Ou você tem deixado para lá, desistido, desanimado com elas? Se o Senhor te pedir conta de alguma delas, de algumas situações que Deus te colocou, irmão, nós não podemos deixar, irmãos, que esse mundo sucumba, se isole, se aprofunde mais no desespero. Então o Senhor está dizendo que nós temos que ser pacientes. Sabe por quê? Porque nós podemos, irmãos, dar uma palavra para aqueles que estão desordeiros. Irmãos, nós podemos trazer uma palavra de consolo para aqueles que estão de pouco ânimo. E nós podemos também vir, irmão, colocar o ombro debaixo daqueles que estão fracos. Mas quem vai agir é o nosso Deus. Quem vai
fazer a obra é Jesus, não é eu nem você. E é no tempo dele. Às vezes você está aí, irmãos, há alguns dias trabalhando, fortalecendo, tentando ajudar alguém, e você não está vendo efeito, você já está perdendo, irmãos, a paciência. Não perca a paciência, continua se esforçando, ajudando essas pessoas, tendo paciência com essas pessoas, irmãos, porque nós, irmãos, somos igreja, e aonde a igreja é humana, e nós somos cheios de falha. Eu sou falho, os irmãos é falho. Então, irmãos, em nome de Jesus, não vamos perder a paciência, vamos ser pacientes, vamos cumprir o ID de Jesus, vamos fazer a vontade do Senhor. Seus irmãos, lê o começo de Paulo. Paulo falou assim: quando eu fui ter com vocês, eu não fui ser pesado a vocês, eu não fui com palavra minha, eu não fui aí pregar um evangelho meu, não, mas eu fui pregar um evangelho de Cristo, o Cristo que ressuscitou. Eu não fui aí, irmãos, e ser pesado a vocês, eu trabalhei, eu esforcei. É isso que Jesus está dizendo, que nós como igreja temos que pregar esperança. Nós como igreja, irmãos, temos que abraçar esses grupos de pessoas que estão tristes, que estão desanimados, irmãos, que causa alvoroço, irmãos, e mostrar para eles o novo sentido da vida, o real sentido da vida, irmãos. Porque o nosso destino, irmão, não é ficar na terra, não. É nós ir morarmos na mansões celestiais, louvado seja Deus. Então, mantenha a sua fé viva. E vamos, irmão, ter paciência. Esse é o segredo da vitória da igreja. A vitória em nós, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, siga com essa meditação nessa tarde aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Essas três classes de pessoas dependem de nós como igreja. O mundo, irmãos, precisa das nossas orações, precisa que nós sejamos pacientes. O mundo, irmãos, que está aí em total desespero, irmãos, fora, sem nenhuma estrutura, nenhuma, irmãos, quase todo mundo em pânico, está contando com a nossa estrutura espiritual. Nós, irmãos, em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? Deus possa abençoar os irmãos, em nome de Jesus. Tá? Que Deus possa iluminar o caminho dos irmãos e que os irmãos sejam cheios da graça. Amém? E se o irmão está como uma dessas pessoas, tá? Às vezes os irmãos aí, me perdoem a minha franqueza, às vezes os irmãos têm levado uma palavra para se eu escuto uma conversa aqui, você leva ali e distribui essa conversa. Às vezes você ouve alguém falar de um irmão, você leva a notícia para aquele irmão, fala: fulano falou de você isso procede. Não, irmãos, você não deve fazer isso. Isso só faz fermentar, isso chama-se fermento. Então nós não podemos ser essa pessoa. Se você está na segunda classe, se você está meio desanimado, com pouco ânimo, irmão, nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus, a partir desta mensagem que você está ouvindo, a sua vida será de muito ânimo, porque Jesus está voltando. Jesus quer que você levante a cabeça, tá bom? Porque Deus vai te recompensar. Porque todos aqueles que tiveram fé receberam esta vida e receberam a eternidade. E você não pode perder, irmãos, o céu. E se você está, irmãos, como esses da terceira classe, os fracos, você está fraco, pensando em desistir, não pare. Não desiste, fortalece, tá? A minha oração nessa tarde é que Deus possa te fortalecer, possa te dar ânimo e possa te aconselhar. O Espírito Santo possa te dar direção para que você passe a ajudar as pessoas e não a fermentar em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, tá bom? Eu sei, irmãos, que essa palavra que eu estou deixando, irmãos, é para que nós, como igreja, possamos pregar e exortar as pessoas que precisam. E eu tenho certeza que os irmãos conhecem alguém que precisa de ouvir essa mensagem. Amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Então, compartilhe em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos. Um forte abraço em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.